todas as matérias do concurso do TJ São Paulo em formato de flashcard. Então, por exemplo, uma questão aqui de direito constitucional, um flashcard. Quais são os direitos fundamentais previstos expressamente no artigo 5º? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise detalhada do último edital de escrevente do TJ São Paulo e te explicar na prática como eu fiz para gabaritar as matérias de direito desse concurso. Como é que eu estudei para acertar 100% das questões de direito constitucional, direito administrativo, processo civil, processo penal, mesmo que você não seja formado em direito. Esse vídeo vai te ajudar muito em qualquer concurso público. Então, ó, não esquece, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo esse conteúdo. Turma, vamos lá direto ao ponto, do jeito que vocês gostam. Eu trouxe já o edital de escrevente do TJ São Paulo, o último edital 2023. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre o salário, rapidamente, ó. Salário que vem no edital, R$ 5.480. Nossa, Ivan, mas o salário não era acima de R$ 7.000 de escrevente, somando o auxílio saúde, o auxílio alimentação, o auxílio transporte. Pessoal, esse salário aqui do edital, ele ainda não está somado com os auxílios. Veja aqui a parte final, ó, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte. Além disso, a gente teve um aumento salarial no TJ São Paulo de 6% depois da publicação desse edital aqui. Então, além desse salário aqui tá defasado, porque a gente já teve um aumento no salário, ainda faltam os auxílios saúde, alimentação e transporte. Por isso, o salário inicial do escrevente TJ São Paulo ultrapassa os R$ 7.000, já que os auxílios saúde, alimentação e transporte são pagos em dinheiro no salário. Mais um ponto que eu quero trazer: existe a progressão de carreira no TJ São Paulo. Se você tem nível superior em qualquer área, você pode ocupar alguns cargos de chefia e receber um salário maior. Eu ocupei o cargo de assistente judiciário no TJ São Paulo por ter sido formado em direito. Então essa aqui, ó, deixa eu mostrar, é a minha folha de pagamento real de maio de 2023. Ivan, por que você trouxe essa folha? Porque ela é a mais completa, porque traz o meu 13º. O TJ São Paulo, ele paga metade do 13º no seu mês de aniversário e metade do 13º no final do ano. Então aqui é a minha folha de pagamento como assistente judiciário. Tem o salário base, tem a gratificação judiciária de cargo efetivo, que todo escrevente recebe, e tem a gratificação por ser assistente judiciário. Além disso, uma parte do 13º. Então, nesse mês aqui, o meu salário líquido foi de R$ 12.468. Esse foi o meu primeiro salário como assistente judiciário, recebendo metade do 13º. Eu trouxe isso para mostrar duas coisas: que o salário não é de R$ 5.480 como está no edital, porque o salário aumentou, e porque aquele é o valor sem os auxílios que são pagos em dinheiro. E segundo ponto, porque o TJ tem uma progressão de carreira. Se você tiver nível superior em qualquer área, nível superior em direito, tempo de tribunal, o seu salário vai aumentando. Então bora lá, turma. Ó, além disso do edital aqui, eu quero entrar nas matérias com vocês. O que eu vou mostrar nesse vídeo? Principalmente as matérias de direito, como é que eu gabaritei, mas eu quero tratar sobre algumas matérias básicas que formam a base do TJ São Paulo. Olha que interessante esse ponto aqui, ó. E dá uma olhada aqui, por exemplo, em raciocínio lógico. O edital traz vários tópicos sobre essa matéria, mas se a gente entrar nos concursos passados do TJ São Paulo, como eu vou fazer aqui com vocês, a gente percebe que dois assuntos caem em 90% das questões desse concurso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sequências lógicas e proposições lógicas. Dá uma olhada aqui, ó. Questão 91 é uma questão de sequência lógica. Ó, na figura 1 a gente tem 1 quadrado, na figura 2, 2 quadrados, na figura 3, 3 quadrados, na 4, 4 quadrados e assim por diante. Então ele vai mostrando algumas figuras diferentes e pergunta, na figura 34, então se a figura 1 é um quadrado sombreado e na figura 2 é um quadrado sombreado e um quadrado com esse X aqui no meio. Na figura 3 tem dois quadrados com esse X no meio e um quadrado sombreado. Na figura 34, se a gente considerar essa sequência lógica, quantos quadrados a gente vai ter sombreados e quantos quadrados a gente vai ter ali com esse traço, esse X no meio. Então, uma questão de sequência lógica. A questão 93, por exemplo, é uma questão de proposição lógica. Ivan, o que é proposição lógica? São aquelas frases: se chove, então levo guarda-chuva. Se faz sol, então saio de bermuda. São essas proposições, são essas frases, essas afirmações. Então, questão 93, de proposição lógica. Questão 97, proposição lógica. Questão 95, proposição lógica. Percebam que isso cai muito
98 no concurso de escrevente do TJ São Paulo na matéria de raciocínio lógico. Questão 98, proposição lógica. Questão 99, proposição lógica. Então, esse é o assunto chave para você conseguir bem nessa prova. Questão 100 também proposição lógica. Então, você analisa o edital, mas se você entender estrategicamente esse concurso, você estuda dois principais temas em raciocínio lógico: proposição lógica e sequências lógicas. Mais uma matéria que eu quero tratar aqui com vocês é atualidades. O TJ São Paulo geralmente cobra notícias que saem próximas à data do edital. Então esse concurso aqui, o edital foi publicado em fevereiro de 2023. Geralmente o TJ cobra poucos meses depois do edital. Então, por exemplo, aqui nesse concurso a gente teve notícias de março e abril de 2023. Então o edital saiu em fevereiro e a prova foi em maio. Atenção para as notícias que saem entre a publicação do edital e a prova. Foi exatamente esse o período que caiu aqui nesse concurso. Saiu o edital em fevereiro, a prova foi em maio. As questões que caíram de atualidades foram exatamente do mês de março e abril. Dá uma olhada aqui a primeira, ó. Abril, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, mês 4. A primeira questão de atualidades, abril. Segunda questão de atualidades aqui, ó, março, mês 3. Tá vendo aqui as datas? Eu grifei para vocês. Então, percebam essa regra do TJ São Paulo. Dá uma olhada aqui de novo, ó, março, questão 66. Dá uma olhada aqui, questão 67, março, como eu falei para vocês. Dá uma olhada aqui, ó, questão 65 de abril, questão 66 de março, questão 67 também de março, questão 68 também de março, ou seja, entre a data do edital e a data da prova, o TJ São Paulo gosta de cobrar as questões de atualidades, então atenção para essas datas. Você não vai estudar atualidades lendo revista, assistindo jornal, você precisa estudar com estratégia, e é isso que eu quero mostrar para vocês fazendo essa análise das provas e dos editais do TJ São Paulo. Vamos para as questões de direito aqui, que tem um ponto muito importante: a diferença brutal entre a prova de escrevente do TJ São Paulo e as provas organizadas pela FGV. A FGV costuma trazer enunciados muito longos, contextualizados, questões muito mais difíceis do que a gente costuma ver aqui na VUNESP. Deixa nos comentários se você prefere fazer uma prova organizada pela FGV ou pela VUNESP. Dá uma olhada aqui na questão de direito trazida pela VUNESP no TJ São Paulo. É basicamente o que a gente chama de letra da lei, aquilo que está escrito na lei propriamente dito. Dá uma olhada, questão 25. A falsificação de selo destinada a controle tributário configura crime de... Aí você precisa saber, reprodução de selo, petrecho de falsificação, não tem grandes contextos, é pum, letra seca da lei. Vamos aqui na questão 27, por exemplo, com relação ao artigo 308 do Código Penal, desde que o fato não constitua elemento de crime mais grave, é correto afirmar que, pum, é letra da lei. Questão 27, letra da lei de direito penal. Vamos para a questão 28, no crime de excesso de exação, o crime é qualificado C? Bom, você precisa saber, é a letra da lei. Não tem grandes contextualizações, enunciados gigantescos. Esse é o padrão da VUNESP. Processo penal é muito diferente? Não, ó. Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Penal, o juiz fica impedido de atuar e não poderá exercer a jurisdição no processo C. Você precisa saber aqui o artigo 252, a regra que fala sobre impedimento do juiz. Questão 32, ó. Assinale a alternativa correta com relação às normas do artigo 261 a 267. É letra de lei e isso facilita demais a nossa vida, porque a gente não precisa fazer grandes interpretações do enunciado. É letra de lei. Como é que eu gabaritei as matérias de direito do concurso do TJ São Paulo? Primeiro, foi usando essa apostila física aqui. Eu fui aluno da Brabo Concursos, hoje eu tenho a honra de ser professor da Brabo, mas o grande lance é a apostila física da Brabo Concursos das questões específicas. Por que isso me ajudou? A gente já marcou aqui, turma, para vocês, os artigos que mais caem. Então, por exemplo, artigo 37, a gente marcou aqui, ó, caiu no TJ São Paulo 2006 e 2013. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, processo civil, o artigo 998 caiu no TJ 2012, TJ 2014, TJ 2018, ou seja, a apostila já vem totalmente marcada com os artigos que mais caem e com algumas tabelas para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, uma tabela com alguns prazos, os grifos daquilo que a banca geralmente faz pegadinha. Então, essa apostila aqui da Brabo Concursos me ajudou demais, a apostila física das matérias de direito. E outro ponto, fazer os flashcards. Isso aqui muda o jogo para todo mundo que está estudando para concurso público. Essa aqui é a plataforma da Brabo Concursos, focada no TJ São Paulo. O que a gente fez aqui para vocês?
todas as matérias do concurso do TJ São Paulo em formato de flashcard. Aqui tem, ó, 197 questões de flashcard, aqui 138. Então, por exemplo, vamos abrir Direito Constitucional. Você clica aqui em Direito Constitucional. Então, por exemplo, uma questão aqui de Direito Constitucional, um flashcard. Quais são os direitos fundamentais previstos expressamente no artigo 5º? Aí, o que você vai fazer? Tentar lembrar lá que você estudou o artigo 5º, quais são os direitos fundamentais lá previstos. Aí você vai clicar aqui, ó, clique para ver a resposta. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Excelente. Então, você viu o flashcard, tentou memorizar. Putz, vamos lá. Vida, liberdade, segurança, propriedade, igualdade. Show, acertei. Beleza. Clica para ver a resposta, para ver se acertou mesmo. E aí, aqui que tá o segredo, ó. Isso aqui chama flashcard farol. Você vai marcar em verde se você achou fácil essa questão, em amarelo se você achou média ou em vermelho se você achou difícil. O que isso vai influenciar? Depois você vai colocar um filtro para você fazer a revisão com mais frequência das matérias que você marcou em vermelho, porque você achou difícil, e com menos frequência das matérias que você marcou em verde, porque você achou fácil. Então, o grande lance disso aqui é você entender como fazer revisão e como memorizar qualquer questão de direito constitucional, direito administrativo. Então, por exemplo, vamos lá em mais uma questão aqui, questão 6, direito constitucional, mais um flashcard. A Constituição Federal assegura livre manifestação de pensamento, mas veda o quê? O anonimato. Vamos ver se eu acertei? O anonimato. Beleza, virou o anonimato. Perfeito, acertei. Essa aqui eu achei fácil. Vou clicar em verde e vou para a próxima. Por que em verde? Porque eu vou revisar ela com menos frequência, porque eu achei muito tranquilo. Isso já está sedimentado na minha memória. Vamos partir para mais uma questão. Você vai no próximo lá. Questão 7. O artigo 5º assegura a liberdade religiosa. Justifique sua resposta. Sim, a resposta é sim, porque o artigo 5º fala que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurados, inclusive o local dos cultos religiosos, os templos, beleza. Então o artigo 5º sim assegura a liberdade religiosa, inclusive sendo inviolável a liberdade de consciência, de crença e dos locais dos cultos religiosos. Vamos dar uma olhada se eu acertei. Sim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, beleza, acertei. Esse aqui também achei fácil. Vamos para a próxima questão de constitucional. Onde é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa? Nesse caso aqui, nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então aqui, ó, vamos supor que eu só tenha lembrado das unidades civis. Ah, onde é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa? Nas entidades civis de internação coletiva. Beleza, vou ver aqui nas entidades civis e militares de internação coletiva. Pô, então essa aqui ficou incompleta. Essa aqui eu senti dificuldade de lembrar da palavra militares. Vou colocar como difícil para eu revisar com mais frequência, para eu chegar voando na data da prova. Então, essa aqui foi uma ferramenta que mudou o jogo demais para mim, os flashcards de todas as matérias, dividida por matéria, dividida por assunto. Foi assim que eu consegui gabaritar direito na prova de escrevente do TJ São Paulo. E agora é o seguinte, mais um concurso de escrevente do TJ São Paulo está se aproximando, o presidente do órgão, inclusive, já falou sobre a necessidade de mais um edital, concurso de nível médio. Se você quiser começar a se preparar para o TJ São Paulo, com a minha orientação pessoal até a data da prova, com essa plataforma, com os flashcards, videoaula, com essa apostila física aqui, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário para quem quiser entrar na nossa nova turma da Brabo Concursos. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Não se esquece, clica no link que está no primeiro comentário se você quiser fazer parte desse time da Brabo Concursos para o próximo TJ São Paulo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.